Bem-vindos ao Descomplicando Engenharia Civil. No vídeo de hoje vamos falar sobre a propriedade 3. Nos vídeos anteriores falamos sobre a propriedade 1 e a propriedade 2. Neste vídeo é sobre a propriedade 3, como já disse. Então, a propriedade 3 diz o seguinte: em qualquer iteração do primal ou dual, os coeficientes de qualquer variável nas restrições podem ser obtidas pela multiplicação da matriz definida na propriedade 1, matriz fundamental. Foi a matriz que definimos na propriedade 1. Não foi bem uma definição, mas falamos sobre ela, então se não sabem o que é matriz fundamental, podem ir ao vídeo sobre propriedade 1. E depois diz que a multiplicação da matriz definida na propriedade 1, matriz fundamental, pelo vetor coluna contendo os coeficientes originais da mesma variável nas restrições. Então, temos aqui o nosso problema de maximização e temos o mesmo exemplo que temos utilizado nos vídeos que estamos a falar sobre propriedades até agora. Então, o que a propriedade 3 permite fazer? Então, a propriedade 3 permite nós sabermos os coeficientes de qualquer variável nas restrições em que nós estamos. Então, essa propriedade pode nos fazer saber as variáveis que estão aqui, os coeficientes que estão aqui, ou aqui e aqui também. Então, essa propriedade é para todas as variáveis do problema. Esta propriedade é parecida com a propriedade 2 e vocês verão isso em breve, porque a propriedade 2 nos permite encontrar os valores que estão aqui nos recursos. Agora, esta propriedade nos permite encontrar os valores que estão aqui nos coeficientes das restrições. Então, é sobre isso que nós estaremos a tratar no exercício de hoje. Então, nós descobriremos quais são as variáveis que estão aqui nesses três. Vamos escolher a variável x1, poderíamos escolher x2, x3 para descobrir, mas vamos praticar com esta variável x1. Então, vou apagar estas variáveis com o corretor, mas antes de apagar, vou colocar aqui em cima, só para não nos esquecermos quais eram os valores que estavam aqui. Mas aqui vou apagar e nós teremos que descobrir quais são as variáveis que ficam aqui e esta propriedade, quer dizer, todas as propriedades são propriedades para nós conseguirmos obter informações sobre a tabela terminal sem ter que passar pelos processos dos métodos. Seja qual método for, só não vamos ter que precisar fazer todas as tabelas todas. Nós aqui teremos a tabela terminal, vamos trabalhar com a tabela terminal e a tabela inicial. A tabela terminal, quando nos pedem para usar propriedades, é uma tabela que o exercício deve nos dar ou que podemos desenvolver. E a tabela inicial também podemos montar, mas geralmente a tabela terminal nos é dada no exercício. Então, vamos direto ao ponto. Vamos descobrir os valores que estão aqui. Como a teoria diz, os valores são obtidos pela multiplicação da matriz fundamental. Então, vamos identificar nesta tabela terminal onde é que está a matriz fundamental. Então, nos vídeos anteriores, quando falávamos de propriedades, eu expliquei como saber quais são as variáveis que compõem a matriz fundamental. Então, se vocês não sabem, é só voltarem principalmente ao vídeo
da propriedade 1, mas sim, vou sublinhar aqui a matriz fundamental neste caso, porque ela não é sempre a 3 colunas, pode ser mais, pode ser menos. Então, neste caso, a matriz é esta, a matriz fundamental. Então, aqui podemos dizer que é o elemento A11, porque está na primeira linha e primeira coluna. Então, A11, quero descobrir A11, aqui vai ser A21, porque está na segunda linha, primeira coluna. E depois aqui temos A31, porque está na terceira linha e primeira coluna. Então, A31 são estes, é a coluna, é o vetor coluna que eu quero descobrir. Então, a teoria diz que eu tenho que multiplicar a matriz fundamental. Então, a matriz fundamental faz parte da multiplicação e eu vou escrever aqui. E a outra parte da teoria diz que eu tenho que multiplicar a matriz fundamental, já escrevi, pelo vetor coluna contendo os coeficientes originais da mesma variável nas restrições. Então, eu quero descobrir os coeficientes desta variável. Então, eu tenho que saber quais eram seus coeficientes originalmente, que são estes, x1, x1. Então, o vetor coluna que eu devo multiplicar a matriz fundamental é esta. Então, escrevo 1, 1, 7. Então, tenho que multiplicar. Vou fazer com vocês a multiplicação. Isto é uma multiplicação de matrizes. Então, se vocês não sabem, só pesquisarem como é que se faz, ou podem seguir o passo que eu vou estar aqui a demonstrar. Então, tenho 1 vezes 1 mais menos 1 vezes 1 mais 0 vezes 7. Isto me dá 0, que é o primeiro elemento que terei aqui no meu vetor coluna. Isto vai resultar num vetor coluna também. Então, depois tenho menos 1 vezes 1 mais 2 vezes 1 mais 0 vezes 7. Isto vai me dar 1. E depois tenho 3 vezes 1 mais menos 10 vezes 1 mais 1 vezes 7. Isto vai me dar 0. Então, este é o meu resultado. E estes são os valores que eu tenho aqui para a solução que está aqui. Então, para o A11 eu posso já substituir aqui 0. Para A21 tenho 1. E para A31 tenho 0. Então, não sei se lembram, mas estes são os resultados, os exatos resultados que eu tinha antes de ter apagado aqui. Então, realmente esta propriedade me faz saber os valores daqui. Então, eu poderia descobrir igualmente o valor de x2 se eu quisesse e por aí em diante. Então, esta é a propriedade 2. Agora vamos passar a falar sobre a aplicação da propriedade 3. Para além daquela propriedade da aplicação que vimos ainda neste vídeo de descobrir os valores que podem estar nos coeficientes de uma variável sem ter que calcular com os métodos, a propriedade tem uma outra aplicação, que é para situações em que há mudança nos coeficientes das atividades fora da base. Por que fora da base? Porque aqui tem este porém?
porque variáveis fora da base são estas, neste caso, porque são as variáveis que realmente existem. As que estão aqui são aquelas que geralmente adicionamos aqui, x4, x5 neste caso. Então, estas aqui estão na base. Então, esta aplicação da propriedade 3 funciona para coeficientes das atividades fora da base, ou seja, estas aqui estão na base, então as que estão fora da base é x1, x2, x3, neste caso, porque dependendo do exercício varia, né? Não é uma questão de decorar, mas sim de interpretar o que está no nosso problema. Então, neste caso, fora da base S, são estas variáveis. Então, só funciona para variáveis fora da base, porque para as variáveis dentro da base, segundo os apontamentos que eu tenho da minha faculdade, o aconselhável é fazer como se fosse um novo problema. Não usar este método, mas resolver mesmo sem propriedades, com aqueles métodos simplex, dual simplex, duas fases, todos esses métodos que conhecemos. Então, sim, para as variáveis que estão na base. Agora, para essas fora da base, por exemplo, podemos utilizar a propriedade 3. Então, esta propriedade 3 pode ser usada, como eu já disse, na variação, quando ocorre variação nos coeficientes das atividades fora da base. O que isso quer dizer? É quando as variáveis da atividade são estas que estão aqui, x1, x2, x3. Então, se em alguma dessas variáveis, nessas duas restrições, ocorrer alguma mudança, podemos utilizar esta propriedade. Por exemplo, se aqui no meu 6 deixar de ser 6, passar a ser 5, ou aqui no 4, ou aqui no 1, no 4, no 8 ou no 2. Se acontecer alguma mudança num deles, ou em mais de um sítio, né? Depende do exercício. Então, se acontecer alguma mudança nestes coeficientes destas atividades, eu posso usar esta propriedade para poder saber qual é a mudança que vai ocorrer nos meus resultados. Então, por exemplo, neste exemplo, vamos estar a mudar esta variável aqui, a variável x3, na segunda restrição, o seu coeficiente 2 vai deixar de ser 2, vai passar a ser 1. Então, vou apagar aqui e depois vou colocar 1 quando secar, né? E se aqui muda 1, na nossa tabela inicial, onde está o x3, aqui também já vai mudar, porque esse 1 é deste coeficiente, e 2 era o 2 que tínhamos aqui antes de apagar. Se nosso objetivo agora é mudar para 1, então aqui também vou apagar e vai passar a ser número 1. E se aqui muda na tabela inicial, na tabela terminal também vai mudar. Então, estes valores que eu tenho no x3 vou apagar, porque eles provavelmente vão mudar. Então, esta é a variação que ocorreu num dos meus coeficientes. Então, aqui eu fiz uma borada. Acho que enchi corretor, não está a apagar, mas sim. Aqui é 1. Devia ter escrito a lápis, era mais simples. Mas só lembrei disso mais tarde. Então, aqui também muda para 1, porque é este 1.
E agora aqui vamos descobrir o que é que vai mudar. E esqueci também de mudar aqui, porque se aqui muda na minha função objetiva, também vai mudar. Infelizmente, quando muda aqui na minha função objetiva, eu já não posso descobrir o valor que vai estar aqui com a propriedade 3. O valor que vai estar aqui na Z é com uma outra propriedade, que é a propriedade 4, que é uma propriedade que ainda não expliquei aqui no canal. Se eu tivesse mudado x4, o valor que está aqui na minha função objetiva poderia ser identificado através da propriedade 1, porque a propriedade 1 nos permite saber os multiplicadores simplex das variáveis iniciais. E estas aqui são variáveis iniciais neste caso, porque são as variáveis básicas iniciais que estão aqui. Então, com a propriedade 1, eu poderia descobrir os valores que estão aqui. Mas como x3 não é uma variável básica inicial, ela não está aqui na base inicial, então o seu valor na função objetiva não pode ser encontrada com a propriedade 1, isto é, com a propriedade 4. Então, quando nós explicarmos quando aqui no canal sair a explicação sobre a propriedade 4, hei de voltar para este mesmo exercício para depois descobrirmos o valor que fica aqui através da propriedade 4. Então, no vídeo de hoje só vamos estar a descobrir os coeficientes que ficam aqui. Então, com a propriedade 3, nós já aprendemos que para ter os valores das variáveis, nós temos que calcular e multiplicar a matriz fundamental pelos valores originais da variável. Então, é isso que nós vamos estar aqui a descobrir. Então, aqui eu tenho o meu A13, sim, A13, porque está na primeira linha e na terceira coluna. Então, primeira linha é 1 e na terceira coluna 3. Depois aqui tem o meu A23, segunda linha, terceira coluna. São os valores que devem estar aqui, que eu tenho que descobrir. Neste caso, a minha matriz fundamental só tem 2 colunas, porque como eu expliquei no vídeo que falo da propriedade 1, matriz fundamental é aquela em que tem é aquela formada pelas variáveis iniciais básicas, que é x4 e x5 neste exercício. Logo a matriz fundamental é esta. Vou sublinhar. Esta é a minha matriz fundamental. Como eu já tenho vindo a repetir, a matriz fundamental não é mesma em todos os exercícios. Como podem ver aqui, que só tem 2 colunas diferentes dos outros exemplos que já tivemos aqui no canal. Então, essa é a nossa matriz fundamental. 1/4 menos 1 sobre 8, menos 1 sobre 8, 3 sobre 16. E esta é a minha matriz fundamental, segundo a propriedade 3, deve estar a multiplicar pela variável original, pelos coeficientes da variável original, que são estes. E como estamos a tratar da variável x3, ela é que mudou aqui na segunda restrição. Então, são estes os coeficientes da x3. Então, queremos saber qual é
quais são os coeficientes do x3 na tabela terminal. Então, tem que pôr os valores originais que a x3 tinha, que é 1. Isso depois da mudança, né? Porque antes aqui era 2, agora é 1. Então, aqui eu tenho que multiplicar. Então, vamos fazer 1 sobre 4 vezes 1 mais menos 1 sobre 8 vezes 1. Sim, isto é igual a 1 sobre 8. E depois aqui embaixo temos menos 1 sobre 8 vezes 1 mais 3 sobre 16 vezes 1. Isto é igual a 1 sobre 16. Então, 1 sobre 8 para o primeiro espaço e 1 sobre 16 para o segundo espaço. Então, assim sendo, descobrimos os valores que nós teremos aqui e aqui após ocorrer a variação no coeficiente da atividade x3 na segunda restrição. Então, estes são os valores que eu tenho para aqui. Se vocês fossem a resolver normalmente esta nova situação em que aqui mudou para 1, se usassem aqui de certeza que seria o método simplex. Se usassem aquele método todo de tabelas e isso tudo, iam chegar à mesma conclusão, que aqui na tabela terminal do vosso exercício vocês teriam 1 sobre 8, 1 sobre 16. Então, esta propriedade permite que nós descobramos isso sem ter que reiniciar o problema novamente, fazer aquele todo o processo. Então, essa é uma vantagem das propriedades. Ela permite jumpar passos, posso assim dizer, saltar passos. Então, é isso. Então, como eu disse, o valor que fica aqui após a mudança é um valor que só podemos achar com a propriedade 4, que é uma propriedade que provavelmente postarei no próximo vídeo. Estaremos a descobrir, estaremos a exercitar exatamente com este espaço que não faremos neste vídeo. Então, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar sempre partilhar fichas, apontamentos, livros que possam vos ajudar, e vou tentar partilhar o livro que tem exatamente as informações assim como eu apresento, que é o livro da minha faculdade. Então vou tentar deixar aqui na descrição, e até o próximo vídeo. Bons estudos!